Graça e paz, família. Eu sou o apóstolo Sérgio, mais uma vez, canal Minha Contribuição, e pedir para você não esquecer de dar o seu like, tocar o sininho e se inscrever no canal. Hoje nós vamos falar sobre Êxodo 26, quando a palavra registra ali o véu da vida. E esse véu, ele tinha três cores: azul, púrpura e carmesim. Ele tinha também 2 querubins desenhados nele. Essas cores vão falar sobre Jesus na sua humanidade e na sua divindade, assim também como os querubins vai apresentar Jesus na sua humanidade e divindade. Assim como havia 2 querubins lá na arca, haviam 2 querubins também no véu. Quando se fala do véu, a gente tem que lembrar das lições anteriores, que vai falar sobre o pátio, onde se encontra a porta do caminho, vai falar sobre a porta da verdade, que é a entrada no lugar santo, e o véu da vida. Para que eu possa chegar na presença de Deus, tem que ter um caminho. Para que eu possa chegar na presença de Deus, tem que ter a verdade, para que adquiramos conhecimentos. Para que eu possa chegar até Deus, eu tenho que ter vida. Vida é existência, e existência significa ter fé e esperança. Então eu preciso, para chegar no lugar santíssimo, ter o caminho, a verdade e a vida. E tudo isso se encontra em Jesus. Quando a gente se fala do verbo, tem uma passagem que eu queria ler para você. Diz assim, Hebreus capítulo 10, no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. Você lembra que para chegar no lugar santíssimo tem que passar pela mesa do holocausto? Pois é, primeiro tem que ter o sacrifício. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, ele fazia o sacrifício ou de um boi ou de um bode. E ele levava o sangue para ser aspergido ali no propiciatório, a tampa da arca. Para ele chegar lá, ele tinha que passar pelo véu da vida. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele tem uma visão, com certeza, ali do templo de Herodes. E o templo de Herodes tinha um véu, que era o véu da vida, que ele tinha pelo menos 4 polegadas. E ele tinha, então, aproximadamente 10 centímetros. A história conta que 2 juntas de bois não conseguiam rasgar aquele véu. Mas a Bíblia também conta que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, antes dele morrer, ele disse: está consumado. E o resultado foi: o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Eu imagino a cena, Jesus olhando para o templo de Herodes às 3 horas da tarde, e a fumaça começou a subir. E aí então Jesus dá a declaração. Quando ele declara que está consumado, o centurião romano, ele disse: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. O véu se rasgou de alto a baixo. Não ficou um fio para que o homem rasgasse, porque toda a obra de salvação, ela depende única e exclusivamente de Deus. O homem não pode ser salvo por obras, religião não salva o homem, ideais não salvam o homem. A única coisa que salva o homem é o próprio Deus. E Jesus, quando morre na cruz do Calvário, ele se torna esse Salvador. Ele morre na cruz para ser o nosso véu da vida. Quando o véu é rasgado, simboliza que aquele véu do Antigo Testamento agora não existe mais. Ele se transformou numa ponte, num caminho para Deus. Quando Jesus nasce, quase nada acontece, a não ser a perfeição que chegou na terra, a glória de Deus que se manifestou, mas tudo isso não leva o homem a Deus, nem Deus ao homem. Foi necessário que o véu se rasgasse, foi necessário que Cristo morresse na cruz do Calvário e tivesse a sua carne rasgada, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao céu. E uma das coisas que a gente lembra aqui é que em Isaías, no capítulo 1, diz que Deus ele não se agradava mais daquele sacrifício. E ele então manda Jesus para ser o sacrifício perfeito. E a partir desse momento, eu e você podemos entrar no lugar santíssimo, porque o véu foi rasgado. E agora a nossa maneira de adorar é a maneira registrada em João 4:24.
em espírito e em verdade. Então adore a Deus em espírito e em verdade. E nunca se esqueça que quando o véu se rasgou, quando Jesus disse está consumado, os túmulos se abriram. O que significa isso para nós hoje? É que a morte não pode mais nos segurar, o pecado não pode mais nos segurar, o túmulo não pode mais nos segurar. Um dia nós iremos ressuscitar com Cristo. Por quê? Porque nós acreditamos nele. Então acredite no Senhor, acredite na palavra e entenda, o véu já se rasgou. Eu e você temos acesso ao lugar santíssimo pelo novo e vivo caminho, o véu, a carne de Jesus rasgada, o sangue de Jesus derramado. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Deus lhe abençoe. Um beijo no coração.